Quando eu cheguei aqui, eu vi a filosofia da igreja, que além da parte técnica, tem a parte religiosa, sempre colocada em primeiro lugar do que a parte técnica, ou se não for em primeiro lugar, em conjunto, né? E manifestei o interesse pela igreja, conversei com a família, né? E sem me manifestar para ninguém, sem conversar com ninguém, depois eu tive um convite da senhora Valnice para participar da igreja da Cachoeirinha. E o primeiro evento que nós tivemos lá foi do Natal, né? Daí foi a família toda, a Andréia, as crianças, eles gostaram. Foi no Natal de 2007, né? Logo em seguida, o marido dela me deu aqui no hospital mesmo, ele me deu uma lição da escola da Sabatina, né? E eu fiquei surpreso, que eu falei, agora, o que eu vou fazer, né? E a primeira coisa que eu cheguei em casa, eu falei assim, André, é o seguinte, eu recebi essa lição da escola sabatina, né? E um convite para frequentar o sábado, pelo João Fonseca, né? Daí a André falou assim, agora a gente vai ter que ir, né? E nós fomos assim só no sentido de uma maneira educada de retribuir o convite. E nós também, apesar de ter frequentado outra igreja, nós concordamos com o que a igreja adventista estava nos dizendo ali no momento. Olha, no começo começou tudo assim sem compromisso, na programação de Natal. Só que daí eu comecei a ficar amiga da Karen, que é filha do João da Valnice. Daí nós começamos a ir na casa dela. E daí eu gostei muito da receptividade deles. Eles eram muito legais com a gente. E daí nós fomos começando a gostar da igreja e das coisas que eles ensinavam. E daí começou assim, com a amizade. E depois os almoços. E daí foi assim, né? E principalmente a família do Dr. Fonseca foram muito acessíveis para nós, né? Nos apoiaram em todos os momentos, nos dando explicações da igreja. E até que um dia, depois de frequentar a casa deles, ele nos deu um convite se a gente gostaria de nos batizar. Nós conversamos em casa, todo mundo em acordo, né? Que na nossa casa todo mundo tem que estar de acordo. Se um não estiver de acordo, não vai. Né? Isso é uma coisa que nós, desde o começo, né? Onde vai todo mundo, vai. Onde não vai todo mundo, não vai. Né? E graças a Deus, todo mundo aceitou, todo mundo concordou. Nós tivemos o estudo bíblico, né? E graças a Deus, cada lição que nós estudamos nos deu a certeza que esse é o caminho certo, né? E no que resultou posteriormente no nosso batismo aqui na igreja do hospital. A medicina é muito difícil, né? E o que faz com que naturalmente você se torne um pouco frio, né? Não estou dizendo que todo médico seja insensível, não é isso. Mas, às vezes, tanto o êxito quanto o fracasso, a gente culpa só nós, né? A minha parte técnica que fez com que eu salvasse aquele paciente, a minha parte técnica que fez com que melhorasse a vida daquele paciente, né? E no Hospital Adventista, nos lembra que tem algo mais, né? Algo mais, tipo assim, tem um Deus que está no comando, como assim. Então faz com que a gente, todo momento, procure a assistência dele para nos iluminar nas condutas que a gente vai fazer. No Hospital Adventista, como nós estamos aqui, sabendo que estamos numa casa de Deus, faz com que nós, primeiro, tenhamos que pedir a orientação dele. E isso me deu muito conforto, né? Eu estou já com 18 anos de profissão, praticamente eu estou seguindo uma outra filosofia profissional. E eu levo isso
para outras unidades, que agora eu estou trabalhando no hospital universitário, então a gente procura fazer tipo um trabalho missionário lá. O que aconteceu com a gente foi muito bom. Então eu acredito que o que o hospital fez de ter uma pessoa que se interessou por nós, percebeu que nós poderíamos nos tornar um adventismo, conhecer a palavra de Deus, eu acho que o hospital precisa então ter uma pessoa que tenha essa sensibilidade de percepção. Particularmente o hospital podia fazer tipo campanhas de semana do hospital, semana médica do hospital, escolheria um dia de um mês, né, de acordo com o entender da igreja, e nesse dia fazer nas praças públicas, nas escolas, atendimento médico, junto com o evangelismo. No hospital também poder fazer, como você já falou, dia médico, semana médica nas escolas. Porque as crianças, se as crianças chegarem em casa conhecendo a palavra de Deus, né, você fazer o trabalho aqui do hospital, numa escola, a criança leva para casa. Você tem certeza disso. E uma mãe e um pai, às vezes estão lá em casa com algum problema, ou com alguma religião, ou não tem uma religião, e chegar o filho falando, né, não tem como uma mãe e um pai não querer conhecer. Não, meu filho eu vou, quero conhecer. Assim, no primeiro dia, quando a gente foi na celebração do Natal, a gente gostou e tudo, já estávamos amigos da Valnice, do tio João, daí a gente gostou, daí o meu pai e a mãe queremos ir também na escola, na católica e nessa adventista. E daí a gente começou a frequentar. Daí a gente viu que os ensinamentos eram melhores e eram mais certos. E daí a gente começou a ir na escola sabatina, depois daí nos cultos, e assim foi. E o trabalho do papai foi bom porque a gente começou a conhecer mais assim, as pessoas para fazer estudo bíblico, depois para fazer os almoços e tudo mais. Por isso o pastor Bussons vai batizá-lo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dr. Wilson é cardiologista, acostumado a cuidar do coração das pessoas. Estes corações agora terão um atendimento melhor e mais completo. O que aconteceu com a gente foi muito bom, e faço um apelo para o hospital, para a igreja, que continue o pôr do sol, os estudos bíblicos, a escola sabatina e o ensinamento de Deus que nós tivemos.